Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, bondade, gentileza, abra sua Bíblia junto com a minha, no nome poderoso de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Enquanto os irmãos procuram, quero estar justificando a ausência da irmã Marisa. A mesma não veio ao culto nessa noite, pois a sua mãe acabou de chegar vindo de Mato Grosso, uma viagem longa, e ela não tinha condições de estar vindo ao culto. A irmã Marisa ficou ali recepcionando a sua mãe. Mas amanhã a mesma estará aqui na igreja junto com os irmãos e também vai estar participando da Santa Ceia no nome de Jesus. O nosso vice-presidente, evangelista Mônica Marco, também não está presente neste culto de hoje, pois o mesmo está atendendo uma agenda lá em Goiânia. Essa agenda já tinha sido marcada há tempos atrás e ele havia se esquecido que era a Santa Ceia Unificada no dia de hoje. E eu disse a ele: vai lá, atende a agenda, atenda a obra de Deus, amanhã você participa da ceia também, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Quem não sabe onde está Filipenses, está depois de Efésios. Filipenses capítulo de 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. De vera feliz nós estamos mais uma vez, todo o campo reunidos neste culto, nessa noite, um culto de Santa Ceia unificada. E Deus tem colocado em meu coração trazer uma mensagem à nossa vida, para que nós possamos compreender o trabalhar de Deus para cada um de nós. Quando nós olhamos este texto da Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo de número 1, versículo número 6, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses, uma igreja que estava despontando, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava fazendo a obra do Senhor. E Paulo dando uma observada na vida da igreja, na vida dos crentes, ele vai dizer aqui no versículo 6 do capítulo 1, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui nós estamos compreendendo que quem começou a boa obra na vida da igreja foi o Senhor. E nós sabemos também que igreja é cada um de nós. Você pode observar muito bem, se você for fazer uma reflexão na sua vida, você vai ver que Deus começou a boa obra na sua vida antes mesmo de você levantar as suas mãos e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, se Ele começou a boa obra em nossa vida, você pode ter certeza que se nós não nos desviarmos, Ele vai concluir esta boa obra, porque Ele é poderoso para realizar todas as etapas da obra, todas as etapas da construção dEle na nossa vida. Os irmãos podem até não estar entendendo, mas já vou estar aplicando um pouquinho da mensagem. Eu quero pregar nessa noite, meus irmãos, baseado no tema do básico ao acabamento, etapas da obra. Você pode ver muito
dólar. Esse terreno não foi comprado com euro. Esse terreno não foi comprado com reais. Esse terreno também não foi comprado por ouro. E nem muito menos com prata. Pastor, com que foi comprado esse terreno? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9: e cantavam os 4 animais e 24 anciões do céu um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povos e nações. Ou seja, esse terreno aqui que sou eu, esse terreno que é você, foi comprado com sangue. E o sangue tem muito mais valor do que o ouro, do que a prata, tem muito mais valor do que o dólar, do que o euro. Eu quero dizer para vocês essa noite: você que é terreno da parte de Deus na terra, você tem valor. Aleluia! Somos um terreno. Só que esse terreno, meus irmãos, esse terreno não está ali. Você pode ver que quando nós compramos um terreno que está abandonado, porque nós estávamos abandonados. Quando nós compramos um terreno que está abandonado, primeira coisa que tem que ser feita depois que compra o terreno abandonado é fazer uma limpeza. Ninguém consegue construir uma casa, um prédio, um edifício, sem antes fazer a limpeza do terreno. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que esse terreno aqui, quando foi comprado, esse terreno estava sujo, esse terreno estava cheio de mato. Pastor, o que é o mato? Pecado natural, pecado que nós éramos acostumados a praticar todos os dias, a sujeira, o mato, a erva daninha na nossa vida. Esse terreno também tinha mais coisas. Pastor, o que ele tinha? Tinha entulhos. O que é entulhos? É o que as outras pessoas jogam. Você pode ver que terreno cheio de entulho não é bom para construção. As pessoas pegam os entulhos e muitas vezes vai jogando em nossa vida. Pastor, o que mais tinha no terreno? Tinha lixo. O que é lixo? É o que as outras pessoas não querem para eles e jogam em nós. Você pode ver que todo lixo que as pessoas não querem na sua casa, por exemplo, jogam no terreno vizinho. É aquilo que as pessoas não querem para eles. Sentimentos maus, sentimentos ruins, aí eles vão depositando nesse terreno que é a nossa vida. É por isso que todos os dias Deus faz uma perícia no terreno e continua com a sua limpeza, porque a obra de Deus é limpa, a obra de Deus é organizada. Pastor, como é que faz para limpar esse terreno? Depende. Na terra aqui, se você comprar um terreno, você pode usar uma carregadeira. Se você não tiver muito dinheiro, você pode usar a enxada, a foice. Mas o importante é limpar o terreno. Não pode ser com enxadão ou com picareta, tem que limpar. Se quiser construir, tem que limpar o terreno. Pastor, e no mundo espiritual, o que significa essa limpeza do terreno? Arrependimento, irmãos. Não tem nada que pode limpar o terreno para que a obra possa ser feita, a não ser arrependimento. O arrependimento é a borracha que apaga os nossos pecados, que tira o lixo da podridão da nossa vida. Arrependimento. E você pode ver que João Batista, quando começou a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2: e naqueles dias apareceu João
Espírito Santo. Não tem construção sem arrependimento. Não tem construção sem limpeza do terreno. Porque quem executa a obra, o construtor, é o Espírito Santo. E a Bíblia está deixando muito claro aqui que se não se arrepender, não tem perdão dos seus pecados. Se não tem perdão dos pecados, também não recebe o Espírito Santo. Pastor, por que muitas pessoas nós encontramos por aí de um lado para o outro, olhamos para a vida dele e não vemos construção de Deus? É porque não quer fazer limpeza do terreno. É porque não quer limpar o terreno para que a construção de Deus possa ser edificada na sua vida. A limpeza só é feita com arrependimento para começar a construção. Ei, Deus nunca vai concluir uma obra na minha vida, na sua vida, se não houver arrependimento. Somos falhos, irmãos. Erramos todos os dias, pecamos também. Mas Deus espera de nós sinceridade. Reconhecemos nossos erros, arrependemos dos nossos pecados para que a construção possa continuar. Então eu estou pregando aqui sobre as etapas da construção. E todos aqueles que já construíram, ou todos aqueles que trabalham na área, sabem que toda construção tem os seus imprevistos. Toda construção tem os seus problemas. Toda construção, meus irmãos, ela pode ser paralisada por um mau tempo. Assim também é no mundo espiritual. Nós temos que ter sabedoria, maturidade para compreendermos que no mundo espiritual também, na construção de Deus na nossa vida, pode ter imprevistos. Pastor, o que imprevisto para aparecer? Uma contenda com o irmão, com a irmã, uma rixa com o irmão, com a irmã, fofoquinha daqui e dali. Isso é problema no meio da construção. E muitas pessoas pararam a obra, disseram: não quero mais, parei, acabou. Deus não precisa mais executar nada na minha vida. Por quê? Porque não soube lidar com os imprevistos, parou de ir para a igreja, Deus guiou-se nos caminhos. Então, Deus comprou o terreno, Deus começou a fazer limpeza, colocando na situação que nós estávamos errados. E agora nós vamos começar a obra. O terreno está limpo, minha vida e sua vida. Pastor, qual é o próximo passo agora? É o projeto. Depois do terreno limpo, a pessoa já está com o projeto na mão. Ele vai fazer as medidas, tirar as marcações, ter uma noção melhor do espaço ao qual vai ser executada a obra. O projeto, meus irmãos, olha aqui, todo construtor tem que acompanhar o projeto. Se quiser ter garantia da obra, tem que acompanhar o projeto, passo a passo. Pastor, qual que é o projeto dessa obra? O projeto está aqui, ó, palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus está o projeto, irmãos. Por que muitas obras saem perfeitas? Porque não acompanham o projeto. O projeto dizer, reforça mais um pouco aqui, a pessoa ignora o projeto e faz do seu jeito. O projeto dizer, afunda mais os alicerces, vai até um pouquinho mais fundo para ter um pouco mais de sustentabilidade. A pessoa cava um pouquinho, pensa que está bom e continua fazendo a sua forma. É por isso que muitas vezes Deus olha lá de cima para baixo e vê muitas obras fora do projeto. E a culpa não é do engenheiro, a culpa é daqueles que estão ali, negligenciando o projeto. Ei, você, para a obra ficar perfeita, bela, organizada, temos que alcançar o projeto, temos que praticar aquilo que o projeto designou para a nossa vida. Não sai do projeto, irmãos. Toda casa, toda obra que sai do projeto não tem garantia. Tem muita gente que pensa que só por vir na igreja já está garantida a sua salvação. A
A sua salvação só está garantida se você acompanhar o projeto da palavra, viver na palavra, alimentar a palavra, obedecer a palavra, para que a construção seja executada até o dia da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Pastor, e depois que pega o projeto na mão, que dá uma estudada, uma analisada, qual é o próximo passo do projeto? Qual é o próximo passo da obra? É fazer os alicerces. Depois que o construtor dá uma olhadinha no projeto, vê que é daquela forma que tem que ser construído, aí ele vai fazer os alicerces. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que não é em qualquer solo que é colocado o alicerce para que possa finalizar a construção no finalzinho depois. Um solo que tem que ser colocado o alicerce tem que ser na rocha que é Jesus. Muita gente está, escuta aqui, muita gente está se preocupando demais com a aparência exterior da obra. Só quer se aparecer com o microfone na mão, mensagem na boca. Só quer se aparecer, só daqui da terra para cima, está se esquecendo da base. Ei, a tua base não pode estar fundamentada na areia, a tua base tem que estar fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha que nós teremos edificar o alicerce da nossa vida. E você vai entender por quê. Pastor, qual que é o nome do alicerce? Se o fundamento é onde que tem que ser colocado na rocha, qual que é o nome do alicerce, pastor? A sua fé, a minha fé, a nossa fé é o alicerce. Porque o alicerce é para quê na construção? Para suportar peso, adversidade, é a base de sustentação de toda a obra. Você sabia que o seu crescimento está condicionado à sua fé? Aqueles que crê pouco, cresce pouco, mas aquele que a fé dele é grande, cresce muito. Por quê? Porque o nosso alicerce é a nossa fé. E eu vou te provar para você pela Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Firme fundamento fala de alicerce. É por isso que o diabo, irmãos, está querendo abalar a minha e a tua fé. O diabo não é bobo, não, irmãos. O diabo não quer bater no telhado, o diabo quer bater na base. Porque ele sabe, se ele bater na base, que é a nossa fé, toda a casa desmorona. Ele sabe, se ele bater na base, que é a nossa fé, a nossa família, a nossa vida vai para a ruína. É por isso que ele está trabalhando para poder tirar a sua fé, o seu alicerce. Quando olhamos a Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 4 a 5, a Bíblia diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Fé, irmãos. Se você perder a sua fé, acabou a construção. Se você perder a sua fé, pode ser o tamanho da obra que for, não tem como mais continuar, a não ser que seja feita uma reforma desde a base novamente. Quando nós olhamos a Bíblia falando sobre fé ainda, como o alicerce da nossa vida, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é
Se você tiver fé, você cresce. Se você tiver fé, Deus pode continuar as outras etapas da sua vida. Por isso que Ele quer derrubar a sua base. Levanta um, levanta outro, um daqui, um dali, dá uma retada aqui, bate a picareta ali, pega uma alavanca, bate lá, tudo isso para tirar a minha fé e a tua fé. Só estamos na igreja hoje por causa da nossa fé. Nós acreditamos naquilo que nós não estamos vendo. Nós acreditamos que Deus está aqui em nosso meio. Por quê? Porque nós sentimos a sua presença. Não precisamos de imagem nas paredes da igreja. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui dentro de cada um de nós. Por causa do quê? Da nossa fé. Aonde você for, saiba que Deus está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por causa do quê, pastor? Da sua fé. Creia, acredite. O dia que você parar de acreditar nisso, você pode ter certeza, você está caminhando para a destruição. Então a fé é o alicerce. Depois do alicerce, são feitas as paredes. As paredes, meus amados irmãos, está em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, o que é parede nessa obra de Deus? Parede é renúncia. Tem gente que fica só no alicerce. Quantas construções passamos em Jaraguá com o pastor? E está lá, só no alicerce. Não continuou as outras etapas. Não continuou, não deu sequência na obra. Mas eu e você, pela Bíblia Sagrada, nós estamos vendo no texto que nós lemos: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falamos, a obra de Deus na minha vida, na sua vida, não para. Se parar, a culpa é nossa, não é de Deus. Pastor, para que serve parede na construção de uma casa ou de um prédio? Parede, meus irmãos, é para dar segurança contra as adversidades externas. Parede também serve para trazer conforto para aqueles que estão da parte de dentro. Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu quero dizer ao teu coração: quanto mais nós renunciarmos, quanto mais nós negarmos a nós mesmos, quanto mais nós negarmos a nossa vontade por causa da vontade de Deus, mais segurança a obra terá, mais segurança a nossa vida tem na presença do Todo-Poderoso. Quando eu falei essa palavra no teu coração, eu vi uma visão muito rápida. Um vento batia e derrubava a parede de pessoas. Ei, cuidado com o vento que está vindo aí. Continua renunciando, porque senão a parede da sua casa vai cair e você vai ter que começar tudo de novo. Renuncia, meu filho. Renuncia, minha filha. A renúncia é a nossa segurança. Por quê? Porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos que renunciar ao mundo. Quanto mais renunciamos ao mundo, mais segurança nós temos. Você lembra o testemunho que Deus deu de Jó? Homem reto, justo, íntegro, e o que mais? Se desviava da aparência do mal. Eita cabra que renunciava.
passava, ele via que tinha só a aparência do mal na frente dele, ele já desviava, cortava a volta. E muitos de nós hoje queremos ir de frente, bater de frente com o pecado. É por isso que o pecado nos arrebenta, irmãos. Ei, quem brinca com fogo se queima. Deus não deixou nós nessa terra para ficar brincando com o mundo. Pelo contrário, nós temos que renunciar. E a Bíblia diz também, Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Renúncia, irmãos. Tem muita gente que está na igreja achando que é amigo de Deus, enganado, iludido, só porque vem aos cultos, participa da Santa Ceia como nós vamos participar aqui. Ei, se não renunciar, não é amigo de Deus. Se não renunciar ao mundo, as coisas que o mundo oferece, é inimigo de Deus, se constituiu-se inimigo de Deus. E deixa eu perguntar um negócio aqui, olhando para a Bíblia Sagrada, qual foi o inimigo que se levantou contra Deus que venceu? Fala para mim. Qual foi, irmãos? Nenhum. Por que não foi ninguém? Nenhum que se levantou contra Deus e venceu. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente. Ele quer dizer ao teu coração: continua renunciando. Para quê, pastor? Para que o amor de Deus continue se aperfeiçoando na sua vida. Você já observou, quanto mais renunciamos, mais sentimos Deus presente em nós? Tem muitos lugares para ir, meus irmãos, que não tem mais palavra. Tem muitos lugares para ir que não tem mais presença de Deus. Tem muitos lugares para ir que não tem mais manifestação de Deus. E eu vou te provar por quê. É porque o mundo entrou para dentro da igreja. Estava hoje na viagem falando com o diácono Luiz Fernando. Igreja vem do grego, eclésia, tirados para fora. Toda a igreja verdadeira é tirada para fora do mundo. Mas o que está acontecendo hoje? A igreja está buscando o mundo lá fora e colocando aqui dentro. E a presença de Deus está indo embora. Você pode observar, irmãos, quando a presença de Deus vai saindo da nossa vida, você pode ter certeza absoluta, é porque nós estamos trocando Deus pelo mundo. Estamos trocando as coisas de Deus pelas coisas temporâneas. Estamos trocando as coisas de Deus pelas coisas do presente século. Todos nós somos assim. Pastor, depois das paredes, quem que vem? Depois da parede vem cobertura. Cobertura. A cobertura, meus irmãos, para que serve a cobertura? Para trazer proteção contra o sol, contra a chuva, para trazer dentro do ambiente sombra, frescor. Você pode ver que a obra é a porta levantada nas paredes, mas se ela não estiver coberta, a chuva penetra, o sol penetra, o calor fica maior. E Deus não quer que nossa vida venha a ser incompleta. Deus quer continuar as etapas, meus irmãos. Você pode ver que depois que nós aprendemos a renunciar ao mundo, vem a cobertura. Pastor, qual que é a cobertura da construção espiritual da nossa vida? Batismo nas águas. O batismo nas águas é uma cobertura espiritual que nós recebemos, que é colocada na nossa vida. E eu já pregando aqui essa noite, quero dizer, irmão líder, prepara o hino para cantar depois da mensagem, em nome de Jesus. O batismo nas águas, meus irmãos, faz parte da construção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 5: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tem pessoas que eu conheço que já passou por 3 batismos. Tem igreja por aí que a pessoa se desvia, aí quando ela volta é batizado novo. Heresia. Batismo nós recebemos nas águas uma vez só, porque o batismo na Bíblia Sagrada tem um simbolismo. Pastor, qual é o simbolismo do batismo? Colossenses capítulo 2, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Batismo é sepultamento. Quando nós descemos nas águas, ali está mostrando que nós estamos sendo sepultados. Quando nós ressurgimos das águas, ali está mostrando que assim como Jesus foi ressuscitado um dia, nós também ressuscitaremos com ele. Batismo nas águas. Agora interessante, você observou qual foi o passo anterior da parede? Que foi renúncia. Tem muita gente que quer batizar ou passar pelas águas sem matar o velho homem, sem morrer. Você sabe muito bem que se aqui no mundo físico nós pecarmos e sepultarmos alguém que ainda está vivo, nós cometemos um crime. Sim ou não? É por isso que a igreja tem os seus critérios para batizar as pessoas. Nós não podemos batizar pessoas vivas no pecado. A pessoa tem que morrer para a sua vontade, renunciar a si mesmo, para depois nós descermos as águas e ressuscitar novamente. Temos lugares por aí que batiza pessoas fumando, usando droga, bebendo, se prostituindo, em adultério. Está errado. Por quê? Porque a cobertura espiritual tem que ser segura. Você pode ver que toda cobertura que não é bem feita cai na cabeça dos moradores. Cai ou não cai, irmãos? Quantas pessoas já viram telhado cair na cabeça de alguém? Por quê? Cobertura não feita. Ei, se você decidir de se batizar nas águas, faça bem feito. Renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, depois desça as águas batimais. Olha a ordenança que Jesus deu em Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, cobertura espiritual. Porque quando a pessoa é batizada, ela não batiza no seu nome, nem muito menos no nome do pastor ou do obreiro. Ela batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ela está protegida. Você observa que depois que nós passamos pelo batismo, a nossa proteção aumenta. É ou não é? Só quem é batizado sabe o que eu estou falando. Quer convidar a igreja a colocar de pé? No próximo culto de Santa Ceia Unificada, nós vamos continuar a obra. No próximo